Quando eu falo que o Flamengo não é para amadores, muita gente acha graça, muita gente acha que eu tô de zoeira, né? Mas não é não, tá? Tanto no sentido literal quanto na brincadeira, tudo no Flamengo ganha uma super exposição, tudo no Flamengo é mega gigantesco. Olha só, gente, eu trouxe para vocês, no vídeo do Fla Nação VP, o áudio vazado da transmissão da Rede Globo, onde o repórter Eric Faria supostamente chamava o Sampaoli de imbecil. Eu vou usar sempre o termo supostamente, porque eu não fiz o reconhecimento da voz do jornalista, o qual eu tenho grande estima e é um ídolo para mim no jornalismo brasileiro, para mim o melhor repórter esportivo do Brasil. Só que alguém vazou estranho. E a Globo já sabe que quem vazou foi um funcionário. A direção da Globo tá pior que a do Flamengo. É óbvio que foi um funcionário, né? Quem é que ia vazar algo que não foi pro ar? Porque aquela conversa lá, ela não foi pro ar. Ela foi jogada nas redes sociais, uma conversa que estava fechada. Ninguém que estava vendo, ouvindo a transmissão da Globo, ouviu aquilo no ar. Então só podia ser um funcionário, né, Globo? A Globo tá tão inteligente, tá aprendendo com o Flamengo, hein? Mas enfim, eles querem descobrir quem foi o funcionário que vazou e provavelmente esse cara vai pro olho da rua. Agora, para esse cara ter vazado esse áudio, eu aposto com vocês que ele é rubro-negro. Porque se fosse viceíno, botafoguense ou tricolor, não vazava não. Não ia mostrar a insatisfação dos jornalistas com o Sampaoli. Ele ia querer que o Sampaoli continuasse no Flamengo. Então não poderia vazar esses áudios. Então só pode ser torcedor rubro-negro, só pode ser flamenguista que está indignado com o Jorge Sampaoli à frente do Flamengo, ainda está à frente do Flamengo e por isso vazou esse áudio. Se você quiser conferir o áudio na íntegra, basta vocês irem no Fla Nação VP, no Enquanto a Bola Não Rola de número 79, que foi ao ar hoje, eu trouxe na íntegra o áudio e ainda comentei com vocês tudo que estava rolando nesse áudio. Foi sensacional. Se eu fosse vocês, dava um pulinho lá logo depois desse vídeo aqui, tá? Mas isso prova como tudo no Flamengo é grandioso. Isso nunca aconteceu com Corinthians, com São Paulo, com Palmeiras, com Atlético, Grêmio e Inter, mas com o Flamengo, patrão, tudo acontece, tudo fica muito grande. Inclusive, a questão da demissão ou não do técnico Jorge Sampaoli. Há um racha na diretoria rubro-negra, eu já venho contando isso para vocês, já venho comentando isso com vocês há alguns vídeos, e esse racha teve mais um capítulo agora, tá? E as coisas estão assim, gente, falando bem sério mesmo. Tá? O Flamengo hoje é um clube incomunicável. Essa é a verdade. Não externamente, internamente. É um clube incomunicável. Não há diálogo dentro do clube de regatas do Flamengo. E eu vou explicar para vocês em que pé que isso tá, por que que tá assim e como é que ficou assim. Mas antes, deixa eu mandar aquele recadinho para vocês da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada em te ajudar na liberação do seu FGTS. Para isso, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, começar a conversar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil e resolver aquele seu problema financeiro. Ah, vai ficar aí dando mole? Vai ficar aí esperando, sofrendo? Claro que não, se você tem seu FGTS lá, corre atrás dos seus direitos, patrão. E para isso, basta clicar no link que está aqui e começar a conversar com o pessoal da Mais Ágil. Eu tenho certeza que eles vão te auxiliar da melhor maneira possível. Agora, voltando a falar de Flamengo, é o seguinte. Todo mundo viu a pataquada que o Flamengo protagonizou ontem à frente de 67 mil torcedores, né? Uma arrecadação recorde de mais de 26 milhões de reais, que pode ser batida pelo São Paulo, que os ingressos lá também não estão baratos. Se a gente reclamou dos ingressos aqui, lá também tá o olho da cara. Então a tendência é que eles batam o recorde do Flamengo lá também, talvez, ou cheguem bem próximo disso. E o jogo no Morumbi é o derradeiro jogo dessa diretoria. Agora, como chegar lá? Chegaremos lá com o Sampaoli? Chegaremos lá sem o Sampaoli? O Tite já avisou que quer vir para o Flamengo, tá? Que quer treinar um clube brasileiro e que tá de olho no Flamengo e no Corinthians. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí para frente. Já falei para vocês, falei em alguns vídeos hoje também, que o Flamengo, que o Rodolfo Landim tende a sentar com o Tite para conversar, só não vai sentar se o Tite for contratado por outro clube antes. Senão, a tendência é que ele em algum momento sente para conversar com o Tite.
Mas o que aconteceu ontem foi o seguinte: tão logo da derrota do Flamengo para o São Paulo, Marcos Braz foi muito hostilizado no Maracanã. E ele ficou muito bravo quando ele entrou no vestiário do Flamengo e viu um silêncio sepulcral no vestiário rubro-negro. Silêncio esse que reflete nele mesmo. Ele mesmo não consegue conversar com os jogadores, ele não consegue ter a atenção dos jogadores. O São Paulo não faz caso nenhum de conversar com os jogadores, como eu falei no vídeo aqui hoje pela manhã. O São Paulo está esperando os caras pagarem a multa. O São Paulo não tem mais prazer, não tem tesão, não tem vontade de treinar o Flamengo. Tá só esperando os caras pagarem a multa. O São Paulo entra e sai e não tá nem aí. A verdade é essa. Só tá esperando os caras pagarem os 15 milhões de reais. Bom, vendo aquilo que estava acontecendo no vestiário, porque em outras oportunidades o Braz via indignação, via jogadores chateados. Ontem parecia só mais um jogo. O semblante dos atletas não era um semblante de tristeza. Como é que o Fabrício sabe disso e o Fabrício não entrou no vestiário do Flamengo? Porque pessoas que estiveram dentro do vestiário do Flamengo e que estão preocupadas com a situação atual do Flamengo estão me reportando, para eu poder falar para você, torcedor rubro-negro, tomar as providências que você acha necessárias, através das redes sociais, falando, se indignando, cobrando. É você que tem o poder, é por isso que as coisas chegam para mim, para você poder saber da verdade e poder cobrar aquilo que é seu por direito, a organização no Clube de Regatas do Flamengo. Então, pessoas que tiveram, porque não foi só o Braz, todo o conselho de futebol do Flamengo, diretoria, tem acesso ao vestiário. Todos eles têm, tá? Então, essas pessoas foram me reportando, aliás, essas não, uma pessoa me reportou que o rosto dos atletas era como se tivesse acabado só mais um jogo. Quase ninguém tinha um semblante de tristeza, né? Só mais um jogo qualquer. E isso indignou Marcos Braz, porque o grupo tá com essa cara porque não gosta mais do Sampaoli. Os caras estão desesperados para que o Sampaoli saia do clube. Ou o Sampaoli sai, ou dificilmente a gente vai ganhar alguma coisa. Os jogadores não correm pelo treinador, não correm pelos dirigentes. E aí, gente, por causa dessa visão que o Marcos Braz teve, o último fio de contato entre dirigentes foi rompido ontem. Quando o Marcos Braz viu o semblante, ele imediatamente foi conversar com o Rodolfo Landim. Isso logo após o término da partida, antes dele dar a fatídica declaração que o Sampaoli fica. Ele até ficou com raiva de uma jornalista lá, respondeu ela mal porque ela perguntou, depois ele voltou atrás, enfim. Isso mostra o nervosismo que ele estava. Ele foi educadamente atrás de Rodolfo Landim e dizer: Landim, não tem como segurar mais. Olha o vestiário do Flamengo, olha como é que esses caras estão. Eles não ligam mais. Eles não correm mais pelo treinador, eles não conversam, não há diálogo. Não dá para o Sampaoli permanecer. E o Landim bateu no peito e falou assim: ele fica enquanto eu quiser que fica. Pessoas próximas do diálogo é que vieram me contar. Ele fica enquanto eu quiser que fica. Então, o Braz ficou indignado, não gostou da resposta, virou as costas e saiu. O último fio de comunicação que tinha da diretoria foi rompido nesse momento. Acabou ali. A conversa acabou ali. Hoje, os caras conversam o necessário, o mínimo possível. Enquanto o Sampaoli estiver no Flamengo, não vai haver comunicação, não vai haver conversa, não vai haver diálogo entre os dirigentes do Flamengo, entre o elenco do Flamengo. O clube não está rachado, não. Rachado é quando um e outro não conversa. Ninguém conversa com ninguém. A parada é que Landim e Braz não se dão mais. Braz e elenco não se dão mais. Elenco e Sampaoli não se dão mais. O Flamengo hoje, ninguém conversa com ninguém. Eu pergunto para vocês como que a gente pode ser campeão no domingo desse jeito. A maneira de mudar tudo isso seria se o Landim voltasse atrás, demitisse o Sampaoli e desse ao Marcos Braz o direito de escolher o próximo treinador. O Braz escolhendo, aí as coisas poderiam, esse fio entre Braz e Landim poderia ser reatado, o fio Braz, jogadores, poderia ser reatado desde que o Braz escolhesse um treinador brasileiro que seja do gosto dos jogadores. Esse fio seria de novo reatado e o treinador chegaria com a aprovação do elenco
fio reatado, as coisas andariam de novo no Flamengo. Andariam assim, a comunicação, porque se escolherem o treinador que os jogadores querem, pode ser que as coisas não aconteçam. O nome do Tite, gente, é um nome aprovado por jogadores, pelo Braz e também pelo Landim. Se o Tite chegasse hoje, todo mundo ficaria feliz. Existe uma falácia que o Gabriel e o Tite não se falam. Não existe isso. O Gabriel brincou com o Tite na comemoração do título, foi uma brincadeira feia e tal, mas depois disso, no Mundial de Clubes, o Tite visitou o vestiário do Flamengo e eles bateram papo, riram, brincaram com a situação, então não há problema. O treinador que os jogadores queriam mesmo para treiná-los o ano que vem é Dorival Júnior. Esse é o nome escolhido pelos jogadores. Mas numa impossibilidade do Dorival que está no São Paulo, eles aceitam com bom gosto o nome do Tite, sim. Se o Flamengo vai conseguir contratar o Tite, porque o Tite não vai ficar sentado esperando o Flamengo. De repente, se o Corinthians chamar, se um outro clube chamar e o Tite interessar, ele vai para outro clube. E aí o Flamengo perde a oportunidade. Por enquanto, o Tite está livre no mercado. Mas se o Flamengo trouxer o Tite hoje, vai ser bem aceito pelo grupo de jogadores que não quer um estrangeiro, não quer ninguém na mesma linha do Jorge Jesus, não quer um treinador que vá pegar... Eles querem o seguinte, eles querem um treinador que jogue taticamente como eles gostam de jogar, que dê o treino na parte da tarde, que é o que eles gostam, que os defenda da imprensa e que deixe eles fazerem o trabalho deles, que não exija mais. O elenco hoje, ele acha que ele é muito melhor que qualquer outro elenco na América do Sul se deixarem eles jogarem do jeito deles. Treinar à tarde, jogar no funcional e não no posicional, defendendo o elenco das críticas da imprensa. Se o treinador fizer o beabá, obedecer nas regras do elenco, o próprio elenco acha que pode resolver dentro de campo. E o recado os caras estão mandando agora, tanto para a torcida quanto para Rodolfo Landim e para Marcos Braz. A tendência do Marcos Braz é atender as exigências do elenco até para ele retomar o poder. Porque o Braz viu que com as exigências do Rodolfo Landim não funcionou, não deu certo. O Rodolfo Landim foi lá, xingou, brigou e a coisa não aconteceu. Então a única maneira dele começar a retomar a confiança dos atletas é entregando para eles aquilo que eles querem. Renovações contratuais e o treinador do gosto deles. Se ele fizer isso, o elenco volta às boas, o Flamengo teoricamente terá harmonia de novo até o próximo campeonato. Aí, se os caras vencerem, tudo em paz. Se não, aos pouquinhos a coisa começa a pegar de novo. Vale lembrar que no próximo ano nós não teremos aquelas competições imediatas para poder jogar Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana. Talvez a Supercopa do Brasil, se a gente conseguir a virada para cima do São Paulo. Não é a intenção dos jogadores conseguir essa virada hoje. Seria um feito inédito, mas hoje o clima que está dentro do Flamengo não é para tal situação. Então talvez a gente não tenha a Supercopa o ano que vem também. Então a gente vai ter só o Campeonato Carioca no começo, mais tempo para poder treinar, mais tempo para férias dos jogadores também, né? Para poder voltar com um treinador que eles queiram, para fazer um trabalho que eles gostem. Enfim, hoje esse é o cenário que está vivendo o Flamengo. Um cenário em que os jogadores detêm todos os poderes e estão esfregando isso na cara dos nossos dirigentes. E o Braz já viu que lutar contra isso não adianta. Landim bateu no peito e segurou o Sampaoli até agora. À noite tem reunião. Não sei se o Landim vai conseguir passar por cima dos seus apoiadores e contestadores para manter o Sampaoli durante toda a semana até o jogo contra o São Paulo. Mas dificilmente Sampaoli será o treinador do Flamengo no dia 26. Dificilmente. Não impossível. Porque Rodolfo Landim é o presidente do Mengão. Nação, obrigado por tudo, eu amo muito vocês, valeu pelo esforço, pelo carinho, pelo apoio que vocês têm conosco. E deixa eu pedir um negocinho, se inscrevam lá no Verdade Emily Preto, que é o nosso canal de lives, tá? Tem muita gente inscrita aqui que assiste lá, mas ainda não se inscreveu. Dá essa moral pra gente lá. E detalhe, pessoal, no vídeo mais cedo eu falei que eu tô gravando cada vez menos vídeos devido à situação atual do Flamengo. Eu não falei que eu vou abandonar o YouTube, eu nunca faria isso com vocês.
Eu disse que eu diminuí, porque eu, como torcedor, tô chateado, tô aborrecido, tô chateado. Tá me estressando. Ou vocês acham que eu gosto de noticiar? E nesse exato momento, minha barriga tá doendo horrores. Porque eu odeio essa situação do Flamengo. Eu não gosto de noticiar notícia ruim. Eu gosto de cantar hoje tem jogo do Mengão. Oh, oh. Eu gosto de ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Eu queria muito dar só notícias boas. Isso às vezes me machuca, me consome. Porque eu amo esse clube. Então eu diminuo um pouquinho as gravações. Mas hoje... gravamos todos os vídeos que tínhamos para gravar. E vai ser assim enquanto eu aguentar. Quando eu não aguentar, eu dou uma freadinha, porque faz mal, né, gente? De vez em quando dói o coração, dói o estômago, dói tudo. Eu não consigo entender como um clube que tem uma torcida tão apaixonada, tão vibrante, que nunca abandona o clube, pode ser tão mal gerido assim. E os caras, por orgulho, não dão um braço a torcer. Tamo aí. Seguimos. Obrigado por tudo, eu amo vocês. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.